Palavra da Semana com Neville Johnson. Episódio 4. A Onipresença de Deus. Original publicado no dia 15 de outubro de 2018. Bem-vindos novamente ao programa Palavra da Semana. Hoje falaremos sobre a onipresença de Deus. Sabemos que nossa busca é caminhar com Deus. Miqueias 6:8 diz: Ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que ele requer de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Praticar justiça significa nosso relacionamento, caráter e quem somos. Amar misericórdia é lidar com outras pessoas, nossas atitudes em relação aos outros, mas caminhar humildemente com Deus é a verdadeira busca, missão. Tudo começou no Jardim do Éden e ali deve terminar. Adão caminhou com Deus. Hoje falaremos sobre isso. Enquanto Adão caminhou com Deus, tudo era um paraíso. Quando ele parou, as coisas desmoronaram. Temos que estar cientes disso. Será que podemos andar com Deus da mesma maneira que Adão ou outros santos do Antigo Testamento, como Moisés, Enoque e outros mais, fizeram? Ou será que é algo reservado para certas pessoas que entregam suas vidas para contemplá-lo, místicos, etc.? Será que a pessoa comum, como eu e você, podemos caminhar com ele? A resposta é sim, se você desejar de todo o coração. Se pudermos lidar com as pedras de tropeço das tradições e dogmas cristãos e também incredulidade, a Bíblia menciona do princípio ao fim que nosso propósito é o de caminhar com ele. Vejamos Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus. E 12:1. Ora, o Senhor disse a Abraão. E Êxodo 4:13. Ele, porém, disse. E Deuteronômio 28:1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus? Josué 1:1. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Atos 11:12. Disse-me o Espírito que fosse com eles. Atos 8:26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Moisés falou com ele face a face. Na palavra de Deus, vemos ocasiões diferentes onde Deus falou. Notamos isso em toda a Bíblia. As Escrituras nos dizem que ele não faz acepção, favoritismo de pessoas, e é importante entender isso. Mas primeiro temos que estabelecer alguns fundamentos. Mateus 7:22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Mas Jesus respondeu dizendo que realmente não os conhecia, ou seja, que eles nunca tiveram um relacionamento com ele e por isso falou para se afastarem dele. Eles moveram em todos os dons do Espírito, como cura, etc. Mas isso não quer dizer que eram pessoas espirituais, que caminhavam e tinham um relacionamento com ele. Precisamos compreender isso, pois é fundamental para o nosso entendimento. Caminhar com Deus e mover nos dons dele são duas coisas completamente diferentes. Só porque as pessoas caminham nos dons do Espírito não quer dizer que são maduras. Isso precisa ser compreendido. É importante entender os atributos de Deus. A Bíblia diz que Deus é onipotente. O que significa? Onipotente procede de duas palavras. Oni quer dizer tudo ou todo, e potente significa poderoso, ou seja, nosso Deus é todo-poderoso. Ele tem a habilidade e poder para fazer tudo, e esse poder é manifesto facilmente, sem esforço. O nome El Shaddai é um bom exemplo da onipotência de Deus, pois significa autossuficiente ou todo-poderoso. Seu poder é ilimitado. Ele é todo-poderoso e é capaz de fazer as coisas segundo o seu querer, porém suas ações são limitadas por sua natureza, que é o amor. Sua vontade é governada por amor. Deus é amor e ele opera somente dentro dos limites de quem ele é. Deus pode fazer qualquer coisa que esteja em harmonia com suas perfeições, que é o amor. Efésios 1:18.
tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Veja que Deus tem uma herança em você. Temos que cumprir essa herança dentro de nós. Verso 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Essa frase é importante. Nós que cremos. Segundo a operação da força do seu poder. O Senhor tem comando sobre todo o poder no universo. Ele é onipotente, pode fazer qualquer coisa facilmente, sem pressão, pode operar através de você e eu. Suas ações ocorrem sem dificuldade, não há necessidade de repor qualquer energia que ele usa. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Acima de tudo, é a essência de sua natureza. Mas esse tipo de autoridade e poder, a essência de sua natureza, é o amor. Deus pode fazer qualquer coisa que ele quiser acontecer. Ele não tem limites, exceto aqueles que ele coloca sobre si segundo o seu caráter. Jó 42:2. Sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. Nada pode impedi-lo. Gênesis 18:14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Claro que não. Ele é um Deus onipotente. Assim, precisamos entender os atributos, a natureza dele. Deus também é onisciente, e é sobre isso que quero falar. O que é isso? Deus sabe todas as coisas e seu conhecimento é completo. Isso é onisciência. Ele está ciente de cada pensamento e ação de cada indivíduo nesse mundo ao mesmo tempo. Isaías 40:28. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele entende tudo. Jó 37:16. Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? É importante entendermos a onisciência de Deus. Ele é perfeito em conhecimento. A fim de sobrevivermos às tempestades que estão por vir sobre a terra, nós realmente temos que aprender a caminhar com Deus de modo mais elevado. A fim de caminharmos com Ele, nós temos que aprender outro aspecto de sua natureza, quem Ele é. A Bíblia diz que Ele é onisciente, e o entendimento disso é vital. Além de ser onisciente, Ele é onipresente. Deus é perfeito, Ele transcende todos os tempos, espaço e limitações. A própria Bíblia diz que o universo não pode contê-lo. Seu próprio ser preenche cada parte do universo. Ao mesmo tempo, ele está presente em todos os lugares. Ao mesmo tempo, pense nisso. Ele não está disperso pelo universo, mas está sempre, completamente presente em cada ponto do universo. Deus não aparece e desaparece, mas nós fazemos isso. Deus está sempre presente. É muito importante entender isso se formos aprender a andar com Ele. Salomão edificou um templo para Deus habitar, e quando ele o dedicou, o poder de Deus caiu no templo. Em 1 Reis 8:27, ele disse: Mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Ele estava falando que sabia que a presença de Deus estava no templo que havia construído, e os céus dos céus, o céu dos céus, universos múltiplos, não poderiam contê-lo. Isaías 66:1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Davi entendia isso muito bem. Salmo 139, 7-10. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás aí. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Davi estava dizendo que Deus está sempre presente nesse universo. É bem claro que ele não aparece e desaparece. Talvez nós não estejamos cientes dele, nós desaparecemos, mas ele nunca sumiu. Ele ainda está presente.
É importante entender que sua onipresença ocorre em todo lugar ao mesmo tempo. Entender isso não é suficiente, temos que crer nisso. Entender e crer são duas coisas completamente diferentes. Ele está com você e com milhões de pessoas ao mesmo tempo. Isto é, ele está falando face a face com uma pessoa na China, com outra na Austrália, com outra ainda em Fiji, outra na América. Ele está falando com milhares, milhões de pessoas, aparecendo e falando com elas todas ao mesmo tempo. Ele sabe cada um dos teus pensamentos. Isso é um pouco assustador, mas ele está ciente de cada pensamento e de cada emoção que você tem. Ele é onipresente, está em todo lugar. Hebreus 13:5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Nunca. Ele não disse que farei isso se fôssemos bons. Ele não colocou qualquer exigência em relação a isso, mas simplesmente disse que nunca nos abandonaria ou desampararia. Verso 6. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Estamos prestes a entrar em tempos difíceis e o medo pode ser um problema, mas ele disse que se soubermos que o Senhor está presente, sempre conosco, então não precisaremos temer o que o homem possa fazer. Ele está sempre presente e sempre podemos contatá-lo. Mateus 28:20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esses são os nossos dias e nossa era. Amém. Jesus diz que se chegarmos ao fim desse mundo, Ele estará conosco. Isso deve se tornar parte de nossa realidade constante. Assim será para você segundo o que você crer ou não crer. Somente aquilo que você considera verdade e crê é real em tua existência. Isso requer fé. Você tem que crer. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam diligentemente. Deus tem um galardão para cada vez que o buscamos e estamos cientes dele. Sua onipresença é um grande mistério e pode ser difícil entender. É por isso que fé é necessária para crer nisso. Isso deve estar enraizado em nosso sistema de crença. Sentimos ou não sentimos a sua presença, mas isso não muda o fato e a realidade de que Ele está ali. A Bíblia diz que sem fé não podemos agradá-lo. Conhecimento não é o bastante. Entender sua onipresença não é o suficiente. Temos que crer. A onipresença de Deus é o fundamento de nosso caminhar com Ele, de nosso relacionamento com Deus. Isso deve estar enraizado em nossa realidade. Depois de crermos em sua onipresença, temos que aprender a acessá-la. Deus é um espírito. João 4:24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aqui vemos um problema. Deus é um espírito e para a maioria das pessoas é difícil ter um relacionamento com um espírito invisível. Isso se torna uma dificuldade. Deus nos deu imaginação, que é a habilidade para ultrapassar essa barreira. A imaginação foi dada por Deus. Não é algo ruim, mas é tremendo. A imaginação é o ponto-chave em relação a estar ciente de sua presença. Primeiro, você tem que crer que Ele está sempre presente com você. Depois você deve usar sua imaginação, o reino invisível, para conectar. Isaías 26:3 diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A palavra mente no hebraico, yetzer, significa imaginação. Então lemos na palavra: Tu conservarás em paz aquele cuja imaginação está firme em ti, porque ele confia em ti. Preste atenção. Imaginação do coração e mente. O coração é o motivo. O coração e mente abrem o reino espiritual para você. Eles te conectam com o reino invisível. Deus é um espírito invisível e você precisa do coração e mente para conectar.